Seja bem-vindo ao meu canal Passado a Limpo. Desde já eu sou grata a você pelo seu like, pela sua inscrição, pelo seu comentário e principalmente pelo seu e-mail, contando aqui a sua história, para que você possa, com a sua história, ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. E nesse vídeo de hoje, você vai conhecer a Ivone Meister. A Ivone é o melhor exemplo do que acontece por trás de quatro paredes com a violência doméstica. Violência essa que atinge milhões de mulheres no mundo todo, a cada minuto, a cada segundo. Não podemos julgar, não podemos criticar, porque nós que estamos de fora podemos dizer por que não sai dessa situação. Mas só a pessoa que está vivendo uma situação como essa sabe o quanto é difícil sair. Então, aqui fica o meu carinho, a minha homenagem para essas mulheres lobas, essas mulheres guerreiras que sofrem ou que sofreram violência doméstica. A violência doméstica é uma das piores formas de sofrimento. E a Ivone Meister é um dos melhores exemplos de uma mulher guerreira, de uma mulher loba. Vamos conhecer a história dela, Passado a Limpo. Seja muito bem-vinda, Ivone, ao meu canal e fique à vontade para contar a sua história. Por favor. Tá bem, obrigada. Eu sou Ivone Maria Meister, sou professora aposentada, sou natural do Paraná e atualmente eu moro parte em Brasília e parte em Portugal. Eu sou neta de imigrantes italianos e alemães. Por parte de mãe, são alemães, os dois, meus avós. E por parte de pai, a avó italiana e o avô alemão. Por isso o nome Meister, que é o nome do meu pai. Meu avô, ele veio da Alemanha com 18 anos e surgiu na época a inscrição para os imigrantes virem para o Brasil com promessas maravilhosas e ficou andando. E minha avó, ela veio com 5 anos de idade e ela viveu até os 20 anos, 22 anos, quando o meu avô, andando nas fazendas, veio e conheceu ela. Amor à primeira vista, vou casar com você. E os dois foram viver uma vida muito linda. Voltando então aos meus avós maternos. E meu avô, ele era um artista, ele sabia fazer de tudo, tanto lidar com terra, com animais, com madeira, com ferro, com tudo. Ele teve uma preparação. Então, ela era de uma família bem lá na Alemanha. A mãe dele era uma pessoa fina, que usava luvas, e ele veio embora para o Brasil, e aqui ele conheceu essa, que foi a esposa dele, que nunca usou um sapato, nunca usou um sutiã, era cuidar de porco e cuidar de terra, era bem rude e rústica, minha avó, e analfabeta. Mas viveram aqui tantos esses anos, os vizinhos deles eram os índios, bugres. Eles iam trabalhar na roça, na fazenda, nas terras, e deixavam. A minha mãe, na época, estava com 5 anos de idade, né, esse fato que aconteceu, o irmão com 3 anos e a outra era bebê. E estavam brincando na varanda, assim. Minha mãe conta que ela vê uma onça bem grandona passar pertinho deles, assim, rosnando, passou perto deles, foi no chiqueiro e pegou o porco bem gordão lá e foi embora. O porco nem gritou. E os médicos que eles usavam eram os curandeiros. A minha mãe, com 5 anos de idade, caiu no fogo e se queimou. Aí um dos curandeiros índios foi lá, rezando, perguntou se ela tinha um gato. Aí ela tinha um gato preto. Ele pegou uma tesoura e cortou o pelo do gato na queimadura dela, do corpo todinho, que ela não tem nenhuma cicatriz. Quando caiu aquele couro, a pele cicatrizou normalmente. Quando o bebê chorava à noite, a onça vinha dar patada na parede da casa. E chegando na cidade, olha a desilusão
da sogra. Ela encontrou uma nora rude, bruta, assim, e ela dizia na frente, chegava as meninas, chegavam, as ex-candidatas dele chegavam visitar ela, ela dizia na frente da nora, essa sim que tinha que ser minha nora, não você. E lá eles viveram um tempo lá trabalhando, então quis voltar para o Brasil e deu a Segunda Guerra Mundial. Não puderam voltar para o Brasil. Então passou-se o tempo e quando acabou a guerra, a minha mãe tinha completado 18 anos. E saiu a lei que os filhos levam os pais. Então, a minha mãe, que ela estava com 18 anos, ela correu e fez a documentação toda e conseguiu embarcar em um navio a vapor e vieram para Santos, e de Santos depois eles embarcaram e vieram para se estabelecer em Ponta Grossa, Paraná. Então, meus padrinhos de nascimento é Nossa Senhora, Maria e São Sebastião. Eu acho que daí que veio essa força minha, dessas minha luta, essa coragem toda. Eu, desde pequena, eu sempre achei que eu já era adulta, eu não tinha comportamento de criança. Quando eu via alguma pessoa que estivesse na família doente, porque eu assistia a minha madrinha parteira, benzia a pessoa com um raminho de arruda e um copo d'água, eu pegava o copo d'água com a arruda e ia lá também rezar a pessoa, para a pessoa ficar boa. Eu lembro também, outro fato, quando eu tinha, depois, meu pai foi morar em outra cidade, ele mudava muito de cidade, e daí foi morar na cidade de Guarapuava, Paraná. Então, estava eu e a minha irmã brincando no balanço, e eu lembro, assim, que eu balançando, e daqui a pouco eu olhei, eu estava subindo, eu não sei o que foi que eu subi, e eu vi a minha irmã lá embaixo. Aí comecei a dizer que eu não queria ir, eu queria ficar. Não, eu não quero voltar. E voltei. E não sabia dizer para ninguém o que foi que aconteceu. Mas foi um fato que depois, hoje, eu fico imaginando, né? O que pode ser. Depois, morando, o pai mudou de novo de cidade. Aí nós fomos morar na cidade de Curitiba, Paraná. Eu já com meus 8 anos de idade, e eu cuidava da casa, era fogão de lenha, tinha que fazer o fogo, tinha que limpar a casa, porque ela era sempre doente, então eu sempre tinha que ter ajuda para ela. E daí, certa vez, ela foi consultar, porque ela tinha um problema de um verme, que é uma solitária. Consultou com o médico passou a medicação, e essa medicação deu reação muito forte. Ela veio a ser desenganada, o médico veio em casa, olhou, e ela caiu, ele disse assim, ela não tem salvação. E aí chamou eu, a minha irmã, meu pai, a vizinha que estava lá também, para vir despedir. E vocês abracem a mãe de vocês aqui, a mãe já não tinha mais força, ela caiu. Eu olhei aquilo tudo, eu saí correndo, eu me enfiei para dentro do fogão de lenha, eu me enfiei lá no fundo do fogão, e lá dentro eu gritava, chamando a minha mãe, gritando, chamando, que minha mãe venha, você não vai embora, eu preciso de você, você não vai embora. Eu gritava, a vizinha botava a cara assim dela dentro do buraco lá, cala a boca, menina, fica quieta, que a mãe já estava morta lá no quarto, cala a boca, menina. E eu gritando. Aí, quando daqui a pouco, a minha mãe voltou. Não sei se porque de tanto eu chamar, que ela voltou. E ela ficou muito fraca, ela não conseguia mais andar, ficou caída, e eu que cuidava, eu trocava ela. Vê o quanto eu amava a minha mãe, né? E como minha mãe me amava, que voltou. Nesse mesmo lugar, tinha uma igreja perto de casa, eu me arrumava e ia à missa sozinha. Assistir à missa. Eu era encantada com aquilo, o órgão tocando, aquelas freiras, aquela música, aquelas flores, o padre falando, eu encantada com isso, eu vibrava com isso. E daí chegou um dia, eu disse, meu pai, eu quero ser freira, pai, porque é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Aí o pai disse, não, você não vai, para ser mulher de padre, coisa nenhuma. Passou um tempo,
ele se muda de novo de cidade. Aí foi morar na cidade Antonina, Paraná, perto de Paranaguá, no sul do Brasil. E meu pai era um homem muito bonito, olhos verdes e cabelo castanho e alto, pele branquinha. As mulheres eram loucas com ele. Queriam que ele ficasse viúvo para poder ficar com ele. Tinha audácia de ir na porta lá para buscar ele. E era complicado. A minha mãe, doente sempre, de cama e cada vez mais de cama. Não sei se foi um mosquito, o que foi que apareceu a perna dela, uma ferida na perna inteira e vazava água. Ficou igual o pé de elefante, a perna ficou enorme. O médico queria amputar a perna dela. E então, aí conversando com a vizinha disse, não, isso aí pode ser, isso aí, vamos lá no centro um centro de candomblé. E vamos lá, porque isso é feitiço do brabo. Tocavam tambores, cantavam, invocando os Exus e os guias, os mentores deles, e sentava minha mãe num banquinho e fazia uma roda de pólvora ao redor dela, e tacava fogo naquilo e rezavam, e assim fez várias sessões. Em pouco tempo a perna dela sarou, recuperou. Então, passado isso, mas minha mãe sempre doente, e sempre toda hora estava de cama, ela descobriu um centro kardecista, e ela passou a frequentar esse centro kardecista, espírita, né? E nesse centro, eles disseram para ela, vai lá no vaso de planta da tua sala, aquele mais lindo que você tem lá na sala, e tira ele da terra e olha o que tem dentro dele. Tinha vela, linha, tanta coisa enrolada na raiz da palmeirinha, da planta, a mais linda que ela tinha na sala, que estava enfeitiçada. E eram coisas que eram enviados para ela adoecer. Ela foi autorizada a poder fazer trabalhos na casa dela. A casa era uma casa construída por escravos. A janela era enorme, as duas bandas da janela. E a porta, então, era uma porteira de grande. E tinha 3 quartos, mas as portas dos quartos passavam tudo um por dentro do outro. E a cozinha enorme, e era uma casa muito estranha. E à noite, a minha mãe ouvia gritos, e eu ouvia, a minha irmã também, a gente ouvia gritos. Certa vez, uma mulher, uma voz feminina, gritando. Nós levantamos, fomos ver se era a vizinha do lado, porque as casas eram tudo emendadas, uma na outra, geminada. Era apenas espiritual, né? E a minha mãe escutava correntes arrastando por dentro da casa. Aí ela fez a prece dela e pediu que ele se mostrasse. E ela viu, era o carrasco. Ele carregava as correntes e tinha uma bola de ferro na mão, com que isso ele castigava os escravos. E minha mãe, então, nessa sala, ela fazia trabalhos de materialização. Colocava música, serenata e essas músicas suaves. E não podia ter nenhum fiapo de luz na sala. E uma toalha grande, e ela pintava com tinta luminescentes, tintas fluorescentes, objetos, copo d'água. Colocava rosa, mas a rosa sem espinho. Colocava tudo ali, e é minha mãe que ficava no quarto ao lado, doando ectoplasma, que nós temos isso, né, que sai da boca, e minha mãe, ela fica como morta, e nesses trabalhos, os objetos saíam voando, e a pessoa recebia o copo d'água, assim, e a gente estava amarrado, e não era proibido criança participar desses trabalhos. Aí você não pode, criança não pode. Aí ela foi e conversou com o guia espiritual dela, autorizou a eu e a minha irmã assistirem os trabalhos. Então as duas menininhas, nós ficávamos ali assistindo. Mas nós passavam a corda nos braços da poltrona e lacrava com lacre, para ninguém levantar, porque se fizesse qualquer movimento brusco, a médium, que era minha mãe, morria, porque ela estava doando toda a energia dela. E as pessoas que estavam em tratamento ficavam nas cadeiras amarrados para receber o copo d'água fluidificado, e outros traziam a rosa carinhosamente
oferecer para alguém dali carinhosamente. Então, eram as pessoas que vinham para tratamento, porque era de muita responsabilidade esse trabalho. E porque é feito o trabalho também à distância. Então, pessoas davam nome para receber essa cura. E minha mãe que se propunha ficar ali doando, e as pessoas as que estavam presentes eram atendidas, e as da distância também eram atendidas. Então, recebiam a cura, a limpeza, o atendimento, o conforto, recebiam. Mas a minha mãe fez pouco tempo isso, porque gastava muita energia dela, e ela, sempre mais doente, ela parou com isso. Outro fato que me marcou também, eu com meus 14 anos, eu tinha um cão, e a gente morava já em Florianópolis. Eu ia sempre no açougue buscar retalhos de carne para fazer a comida do meu cão. E eu estava indo de bicicleta, e nesse dia eu estava com um pressentimento tão ruim. Aí quando venho na volta, eu atravesso a rua e não enxergo, um carro passa por cima da bicicleta e de mim. Eu só sei que quando eu acordei, a rua estava cheio de gente, cheio, e eu fiquei desacordada ali no asfalto. Eu só sei que devo ter ficado um bocado de tempo, que juntou muita gente. E quando eu levantei, eu não entendi o que foi que aconteceu. Fui procurar a bicicleta, estava em pedaço. E tinha descascado a minha perna, e eu estava cheia de hematoma, cheia de coisa. Na hora ia passando a polícia daí. Eu lembro que a polícia rodoviária, acho que chamaram, sei lá, veio, me juntou e queria me levar para o hospital. E eu não quis. E queria levantar minha saia. Eu não deixei. Poxa, levantar minha saia. Ele me levou para casa. O remédio que minha mãe fez foi encher o tanque de água fria e me sentou no tanque. Mas os remédios da mãe funcionavam sempre, viu, Ivone? Funcionava. Me colocou, aí quando entrei na água, que eu vi que eu estava nua, eu vi que eu estava cheia de hematomas, que eu não tinha pele na perna, nem no braço, que estava cortada a minha perna, que eu voltei por causa do banho frio que minha mãe me deu. A minha mãe deixou do catecismo, mas a parte da espiritualidade dela sempre aflorava, porque ela tinha visões, ela tinha revelações, ela tinha premonições, muito aflorada. Ela tinha, não, ela tem ainda, né, Ivone? Tem até hoje. Ela vê as coisas, ela vê. Né? Aí ela começou a frequentar uma igreja evangélica pentecostal, quase como o espiritismo, porque eles também têm revelações, eles têm cura, eles têm, só com outra maneira, não dão nome, nem não invocam o espírito, eles chamam, que diz que são os anjos. Tinha um acordeão lá na igreja, se eu quero aprender acordeão, para tocar aqui na igreja. Então, mãe, se arruma para mim uma aula, aí ela foi e arrumou uma professora de acordeão longe de casa, eu ia a pé, longe, para ir lá ter aula com a professora, e depois eu ia longe caminhando até a igreja para treinar e fazer as lições. Perto dos meus 15 anos, meu pai não resistiu, antecipou a surpresa. A gente estava lá na igreja, o pastor chama e segurando um acordeão azul lindo, aí ele disse, agora aqui tem um presente para uma moça aqui, o pai dela está oferecendo esse acordeão aqui, Ivone, pode vir aqui buscar teu acordeão. Quase morri. Eu tenho ele até hoje, ele está aqui. Ele está funcionando ainda? Tá. Ele tinha furado o fole dele, e eu levei para um técnico, porque é papel, né? Aí ele trocou o fole do acordeão, ele está inteiro. Está lindo, ele está aqui perfeito. E funciona bem. Aí eu passei, então, a tocar na igreja. O meu tio tocava acordeão, meu avô tocava violino, e aos domingos tinha um programa numa rádio perto de casa, um programa evangélico, e aí o meu tio e eu, cada um carregando a sua sanfona, eu ia tocar na rádio. Então eu tinha uma vida assim religiosa, muito dedicada, eu trabalhava na igreja, eu fazia escola dominical, eu cuidava, me dedicava, fazia. Quando foi assim, eu já estava com 17 anos, chegou um senhor jovem, e estava convocando moços e moças que quisessem fazer o seminário em São Paulo, para seguir a vida religiosa como missionários. Fui lá, falei com eles, eu quero. Aí fui falar com meu pai, o pai, não, porque eu queria sempre seguir a vida religiosa. E a vida em casa era muito complicada, porque meu pai
ele desorientava muitas vezes com o alcoolismo. E minha mãe ficava muito revoltada com isso, ela chorava muito, porque ele dizia ofensas, bebe, né? Fica maluco, fica fazendo atitudes. E sempre meu pai invocava era comigo. E aí eu disse, não, isso não é vida para mim, não. Bem no meu aniversário de 15 anos, meu pai pegou um punhal, foi para o fundo do quintal para se suicidar. Foi para o fundo do quintal e levou uma corda também. Eu, quando vi isso, eu saí na correria, até chegar na igreja, pedir a oração, pedir ajuda, porque eu não podia fazer nada. Eu fui dizer, eu vou lá pedir ajuda do pastor da igreja, que eu confiava nele lá, né? E aí ele foi, fica tranquila, ele pediu ajuda, ele fez a oração e tudo. Aí ele fique calma, vai ser tudo normal, não vai acontecer nada não. Aí deixou eu descansar, agora você pode ir para casa que você vai achar teu pai dormindo. Cheguei em casa, ele estava dormindo. E outra coisa também que eu achava interessante, essa casa que a gente morava, a gente olhando pela janela à noite, a gente avistava OVNIs no céu. Ele está parado, daqui a pouco ele corria para cá, parava, ia para cima, para baixo, ia para cá, para lá, e a gente estava na mesa de jantar olhando aquilo. Incrível, mas a gente não entendia o que era aquilo, né? Pensava que era alguma coisa, algum avião, alguma... Mas a minha mãe disse que isso aí é um disco voador, ela dizia, porque o movimento era estranho, o avião não faz isso. A sua mãe já entendia, né, nessa época? Já. Mas o convívio em casa era muito difícil. O pai não queria que eu estudasse, porque ele tinha ciúme, achava que quando eu terminei a 4ª série, ele disse, então tá bom, já tá bom para mexer uma panela de polenta. É o mingau de fubá, né, que os italianos comem. Então era ficar em casa, fazer o serviço de casa e casar. E meu pai, ele só tinha estudado até a 3ª ou 2ª série só. O pai ficou tão bravo que eu disse que queria continuar estudando, que a briga foi feia do pai e da mãe. A mãe queria estudar, deixava estudar e o pai não queria. Rolou até um bule de café quente pelas paredes da casa, porque ele não queria de jeito nenhum que eu estudasse. E aí eu queria fazer o 2º grau. Pai, não, para virar andando aí na rua, não. Eu disse para o pai, deixa eu estudar, eu vou trabalhar e eu vou pagar meus estudos, eu não vou dar despesa nenhuma. Mas de muita conversa, aí deixou. Mais interessante que antes de eu trabalhar nesse hospital, quando eu pedia para o meu pai que eu queria trabalhar e estudar, eu tive um sonho, que eu estava num lugar, atrás de um balcão, e atrás de mim e na frente, tinha pessoas estendendo a mão e gritando, pedindo para guardar coisas e dizendo coisas assim, que eu não entendia. E eu nervosa, eu chorava porque eu tinha medo daquilo tudo. E quando eu estava já trabalhando nesse lugar, eu lembrei do sonho. Olha só, eu já vivi isso daqui, eu já estive aqui. Eu já vi tudo isso, trabalhando ali naquele local, e eles não me pagavam. E eu tinha que pagar a escola, ou fazendo técnico de contabilidade à noite. Ganhava meio salário mínimo, porque não tinha salário. Quem era de menor recebia meio salário e tinha carteira de trabalho de menor ainda. Dava para pagar a escola e uma passagem de ônibus. A outro trecho eu ia a pé, sem comer, porque não tinha dinheiro para lanchar. E chegar em casa, não tinha jantinha me esperando, não. Vá dormir, beba água e vai dormir. Vai ir cedo para o trabalho. E caminhar, porque não tinha essa de pegar ônibus, não. Dia não dava para isso. Pensar em procurar outro trabalho, aí eu tive outro sonho. Que eu estava trabalhando, que eu estava num lugar que atrás de mim tinha um armário cheio de papéis assim, colocados no arquivo, e pessoas na minha frente exigindo e com pressa, dizendo que eu estava demorando, que queriam ser atendido rápido. E eu machucava minhas mãos tentando tirar aqueles papéis apertados de dentro. Tá, fui procurar emprego. Quando eu estou lá, naquela situação, eu lembro, eu já estive aqui, já vivi isso. Eu fui trabalhar no escritório de uma loja comercial e eu trabalhava no setor de contabilidade, então eu era procurar, porque hoje é tudo informatizado, aquele tempo aqueles grandes arquivos, que a pessoa terminava de pagar o crediário dela e queria a fatura dela. Então o arquivo tão apertadinho, e eu ia puxar,
E para não rasgar, eu machucava meus dedos, tudo procurando ali. E as pessoas na minha frente exigindo que eu estava demorando demais, queriam ser atendido rápido. Então eu vivi aquilo tudo. Trabalhei ali 1 ano com salário de menor. No dia que fiz 18 anos, eu fui lá apresentar o meu documento de identidade, fiz a carteira de trabalho maior e apresentei no trabalho para ganhar um salário mínimo. E surgiu a oportunidade de fazer um concurso. Mas antes de eu pensar em trocar, eu tive outro sonho, outra premonição. Que eu estava num lugar, eu usava um jaleco, para mim era uma roupa, mas era jaleco. Mas no meu sonho era uma roupa cinza, com manguinha curta, e eu andava com a prancheta, mas no sonho eu não sabia o que é aquilo, mas era depois que eu trabalhando que eu vi uma prancheta, e aquilo fedia muito. Eu andava no meio, eram camas pequenas, e crianças chorando muito, e fedia muito aquilo, e era muito triste o ambiente, assim, e fui chamada para trabalhar no Hospital Infantil de Florianópolis. Aonde fui trabalhar? No setor de enfermagem infantil. Então, de manhã era fedido, porque as crianças tinham que tomar banho, então que mau cheiro de medicamento velho, e eu andava com a prancheta, porque eu providenciava os exames, chamava os médicos quando a criança internava, e era um ambiente muito triste aquilo. E você vê, foi a premonição. Eu querendo seguir a vida religiosa, não mudei de ideia e continuava na igreja. Cada vez, então, que eu ia na igreja, daí um dia minha avó disse, Ivone, você não viu que esse rapaz vem todo dia sentar aqui perto de mim? Ele está te coringando, ele quer namorar você. Daí eu disse, não, Oma, não. Chamava de Oma, né? A Oma. Não, Oma, não é isso, não é isso, não. Tá, aí um dia, daí eu fui numa reunião, que a gente saía com os jovens, a gente saía para tocar e cantar na casa das pessoas. E eu tô lá, e ele estava lá também. Aí ele veio perguntar se eu queria namorar com ele. Aí a Oma não te disse? A sabedoria da avó, né? Oma é da avó, né? A sabedoria da avó aí de novo. Mas eu não gostava dele, não. Ele era muito estranho, muito feio, mas eu olhei assim, poxa, ele é ajudante do pastor e candidato a ser pastor. E eu quero seguir a vida religiosa. Olha o caminho que vai ser oportunidade, eu vou aceitar, caso com ele e vou seguir a vida religiosa. E saio de casa, que eu queria sair de casa. Olha, ia juntar fome com a vontade de comer. Meu pai não queria, ciúme da filha, não queria que eu casasse. Sim, com ele. Minha mãe queria. Quando é que vocês vão noivar? Quando é que vocês vão casar? Aí arrumou meu pai, meu pai no dia do noivado ele viajou, que ele não quis. Bateu o ciúme nele, né? Mas eu queria sair de casa. Aí acabou que eu casei, mas foi muito difícil, não deu para conviver. Ele tinha umas atitudes estranhas e tudo era feio em mim. Se eu usasse o cabelo comprido, se eu repartisse do lado, se eu prendesse, tudo era feio. Dizia que eu queria passar na frente dele, que queria saber mais do que ele, porque eu tocava acordeão na igreja, eu cantava na igreja, e eu fazia os trabalhos, e ele, acho que tinha inveja, sei lá o que era, e não gostava. Aí, era estúpido comigo. Então eu custei, eu levei 1 ano, aí chegou um dia, eu dizia, minhas colegas me viam no trabalho, Ivone, elas tinham casado na mesma época, aí falavam a felicidade delas, como era a vida delas, eu caladinha lá no meu canto, Ivone, fala, 2 tinham casado na mesma época, não, por que você não conta? Mas eu não sei o que é isso, para mim não é assim, não, é diferente. É difícil, para mim não tem essa vida assim, não. Ela aí chega assim, Ivone, é porque você não tem filho, já estava 1 ano de casada. Tenta engravidar e ter um bebê, porque você vai ver que vai melhorar. E eu tinha medo, porque se arrumar um filho e depois, né? E então, era bruto. É porque a lua de mel foi um estupro. Foi um estupro? Foi, não foi com carinho, ele chegou igual um bicho, assim. Uhum. Sabe? Então isso me assustou, eu chorei, eu queria morrer. Então acabou que eu engravidei e ele tinha vergonha da minha barriga, ele tinha vergonha de tudo. Ele não andava comigo com gravidez, eu andava na rua, ele andava lá na frente, me deixava para trás. Quando eu fui ter o bebê, eu fui caminhando para a maternidade e ele andava,
eu ir caminhando, e eu com contrações, sentando pelas calçadas, não chamou carro, nada, e sentando pelas calçadas quando dava contração, e dizendo, está na hora de ter bebê? Eu disse, eu não sei, eu nunca tive bebê, mas está doendo. Não, vamos caminhar, vamos caminhar. Aí eu cheguei na maternidade, foi complicado lá na maternidade, porque passou da hora de nascer e teve que fazer parto a vácuo. E eu não queria parto a vácuo, porque eu trabalhava no hospital infantil e tinha visto muita criança com hidrocefalia, porque tinha sido feito parto a vácuo nas crianças. E é o doutor que ele fazia, e porque o parto difícil caía tudo na mão dele, então acontecia que tudo era ele. E justamente que eu já estava entregue às baratas, né, já não estava dando conta mais de nada, o médico que eles chamam foi ele. Quando eu olho ele entrar, disse, Toruri, o senhor não vai fazer parto a vácuo. Ele se ajoelhou do lado da cama onde eu estava, e disse, minha filha, confia em Deus, confia, só confia, e vai dar tudo certo, porque eu já estava toda machucada, porque tinha passado da hora de nascer. E aí só vi que entrou equipamento lá e eu não vi mais nada, e tomei anestesia para tudo. Tá, eu estou na sala de recuperação, quem entra lá, entra o digníssimo, entra com as mãos para trás, olha para mim como se eu fosse uma criminosa, e gritando comigo, por que eu deixei fazer parto a vácuo? Que agora, se o bebê tiver problema, você é culpada. E a criança, quando nasceu, ela não chorou, ficou com a cabeça pontuda e toda preta e foi para a incubadora. E ele gritando comigo ali. Aí a colega, que era amiga nossa, era enfermeira, empurrou ele para fora, chamando seu cavalo, seu bruto, se quer matar ela aqui agora, me deu o princípio de eclâmpsia. E aí, nisso tudo, daí eu fui abusando. Eu não queria mais viver com ele. Não quis mais. Aí meus pais tinham se mudado para Brasília. E eu estava fazendo a faculdade. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Era difícil, que até ele me atrapalhava, porque ele disse que não conseguia dormir, porque o folhear do caderno atrapalhava ele dormir. Aí eu consegui concluí a faculdade, e quando foi no dia da formatura minha, eu nem ia, mas disseram para mim que eu tinha que ir por causa da colação de grau, que eu fiz pedagogia. Aí, se não fosse, eu não ia ter o diploma, só ia ter a declaração. Aí eu peguei roupa emprestado e sapato e fui. Fui só eu e a menina, eu e a filha, que ela já estava com 3 aninhos já. Ela queria ir lá, queria uma roupa preta igual a minha também. Eu aproveitei essa, que meus pais já estavam em Brasília, falei para ele que eu não queria mais viver com ele, que eu queria vir embora. Ele não quis que eu viesse embora. Aí até ele concordou e fez um coquetel lá, chamou os parentes. Aí a cunhada ainda disse, Ivone, vai ter um coquetel lá na casa da minha mãe, que é a tua sogra, que é a tua despedida, que você vai embora, né? Aí eu disse, vou embora. O fulano lá fez um coquetel para você de despedida. Então tá, se é assim, no outro dia eu já tinha comprado a passagem de ônibus para Brasília. E vim escondida dentro do ônibus, porque quando eu olho da janela, ele estava me procurando. E aí eu vim embora para Brasília. Em Brasília eu não tive apoio de ninguém, não, sozinha, numa cidade desse tamanho, sem emprego, só com a declaração da faculdade. Eu fui dar aula em supletivo, e de disciplinas que não eram minhas disciplinas, estudava a noite toda para poder dar aula em supletivo e acelerado os conteúdos, né? Nas aulas bem aceleradas. E os alunos gostavam, quer dizer, vai assistir a aula da professora ali porque você consegue eliminar a matéria, porque a aula dela é boa, eles diziam, porque eu me esforçava, né? E eu consegui ganhar o dinheirinho para me sustentar a menina, e eu queria um canto para morar, que não dava para morar com meus pais, era muito conflito, a minha irmã entrava no meio, foi muito difícil. Eu só com a coragem em Brasília, né, e vim morar em Brasília, sem apoio de ninguém, e foi assim que eu vim para Brasília, parar em Brasília, com a menina de 3 anos, e aqui teve muita saga aí nessa história aí, muita luta. Passei depois no concurso, na Câmara Federal,
e na Fundação Educacional. No dia da posse, eu parei no meio do caminho, disse, não, o salário de um era maior, o de professora era maior do que na Câmara Federal. Eu parei e disse, eu preciso de dinheiro, eu não posso ganhar menos. Mas as coisas que tem que acontecer, acontecem, né? A filha já estava já com seus 7 anos, já. Ela sempre pedia, mãe, eu quero um irmãozinho, mãe. Eu quero um irmãozinho. Minhas colegas tudo têm irmão, eu quero também. Eu fui procurar para adotar. Não conseguia, porque a mulher desquitada, era desquitada, né? Não podia. Aí uma colega lá disse, Ivone, eu arrumo para você lá da maternidade. Aí a outra disse, Ivone, não seja doida, você já tem uma aí sozinha, você não sabe o que você vai pegar e você é sozinha. Que essas crianças nascem tudo com problema, porque é de droga e coisa. Você pode arranjar um filho teu mesmo. Ah, mas como? Tá. E aí eu fui morar num lugar que era perigoso. Era no lançamento de um lugar de casas populares que tinha muito assalto. E minha casa não tinha muro, não tinha nada. Um dia eu cheguei em casa, tinham roubado meu latão da água, e a vizinha com o chinelo tinha batido no cara que estava entrando pela janela da minha cozinha. Mas não ia achar nada, porque... Uma boa vizinha, né, no caso, né? Aí, porque de dia não tinha água, só de madrugada que chegava. Então, eu deixava um latão lá de madrugada para encher, para eu ter água. Eu enchia esse latão para ter água. Quando eu chego lá, tinham roubado o meu latão, porque não tinha muro na casa. E então, eu dava aula num colégio particular. Hoje é um grande colégio, era o Colégio Projeção. E então, eu tinha que levar uma troca de roupa e tomar banho no chuveiro lá atrás do banheiro da escola para poder trocar de roupa, para poder ir em sala de aula, porque tinha muita poeira onde eu morava. E era colégio particular, eu não podia entrar imunda na sala de aula, né? E o ônibus que era cheio de terra, porque você não podia sentar nos bancos, e ele entrava num buraco e saía no outro buraco, assim. Aí, depois que eu consegui um fusquinha, e eu saí com esse fusquinha muito chique, fusquinha eu tinha que pôr gasolina, ele não podia esquentar o motor, porque se esquentasse, ele apagava, não podia ligar o limpador de para-brisa junto com o farol, não podia, apagava o motor. E quando se eu parasse, depois eu tinha que tirar a gasolina na mangueira, tirar o carburador e botar dentro, tirar o filtro de óleo, botar a gasolina no carburador e botar de volta o filtro para poder dar partida, porque ele não pegava, porque tinha que esperar esfriar. E usava um paninho molhado na bobina, que era dentro, para esfriar. Aprendi a arrumar, tanto que um dia eu parei na escola, o carro fez isso, o mecânico, deixa que eu arrumo isso para você. Aí eu disse, você vai acabar com isso para mim? Disse, pode deixar. Aí quando voltei, ele tinha desmontado o carro e largou tudo aberto e não arrumou. E eu sabia arrumar. Esse lugar era muito perigoso, e um dia eu estava lá na escola, e surge um vendedor, estava vendendo apartamentos, lançamento, isso para os professores. E ele disse, Ivone, compra. A colega Ivone compra. Eu disse, não, mas como? Meu salário, eu tinha professor A, B e C, meu era o B. Não, e elas eram o C, nível C. Eu tinha a casinha. Esse lugar perigoso. Aí o rapaz disse, então, você não quer ficar? Olha, eu vou voltar aqui e vou trazer um que você vai comprar. Passou-se uns 2 ou 3 meses, vem ele de volta. Aí disse, você já vem de novo aqui com tua história? Aí disse, não, vamos lá comigo agora. Esse aqui você compra. Aí eu tinha que dar um sinal tão pouquinho que eu tinha esse dinheiro guardado. Era bem pouquinho, como se fosse uns R$500 de hoje. Aí eu fui lá olhar, era no centro de Taguatinga. Acabou que eu comprei, financiado pela Caixa Econômica. Comprei. Eu fui procurar no 3º andar, o síndico, um senhor muito gentil, veio, me ajudou. E depois, cada vez que eu chegava em casa do trabalho, eu deixava a filha sozinha, ela tinha já 9 anos. Eu deixava sozinha porque era o prédio, era fundos, primeiro andar, fundos, virado para dentro da garagem. E tinha portaria, tinha porteiro, tudo, não tinha perigo. Aí eu ia para a escola à noite e deixava ela lá. Mas quando eu chegava em casa, ela estava um dia com chocolate,
outro dia com um bloquinho de canetas. Quem te deu? Ah, meu amigo, olha, já disse que eu não fale com ninguém e não abra essa porta. Mas não tem nada não, não quero, não faz isso. Aí um dia ela disse, mas se quer conhecer meu amigo, ele está ali na garagem. Fui lá, era ele lá, acenando para mim. Aí ficou conversando comigo, no final ficou sendo um amigo, né? Aí um dia ele veio conversar comigo, disse, Ivone, eu quero namorar contigo, Ivone, para a gente constituir família. Só que eu não posso casar. Eu estou em fase de separação, que ele estava em fase do desquite dele, né? E não tinha concluído, mas ele morava, por mim, eu achava que ele morava sozinho no terceiro andar. Porque quando eu fui lá, ele me atendeu bem, e estava uma senhora dando a limpeza na casa. Aí só sei que acabou que a gente namorou, e ele propôs, e eu estava querendo já ter alguém comigo, passei a conviver com ele. Já na primeira semana foi problema. Ele tinha o hábito de bater. E tudo para ele era agressão. Abri a porta, botei as coisas dele. Porque ele perguntou, Ivone, você quer morar aqui no meu apartamento? Ou você no terceiro andar, ou eu vou morar no primeiro andar com você? Eu pensei, vou assegura eu morar no meu. Então você vem para o meu. Mas foi complicado demais. Muito complicado. Conflitos horríveis. E eu fugia dele, ele vinha atrás, me achava, me perseguia. E depois que fazia os horrores, se ajoelhava no chão, te amo, te adoro, me perdoa, corta minhas mãos fora, porque eu não vou mais fazer, eu não vou, e sabe, chorava, vou dar mais oportunidade, e cada vez fazendo pior. Eu fugia, ele me seguia, eu fugi várias vezes, ele me achava, e aí eu fiquei grávida, já estava grávida do menino, desse meu filho. Um dia ele me bateu tanto que eu já estava grávida de 6 meses, que eu acordei ele dando chute na minha cabeça, achando que eu não tinha voltado ali. Só sei que foi muitos conflitos, muito sofrimento, muito difícil. Antes de eu ter conhecido ele, uma colega minha, ela gostava de ir em cartomante, e ela trabalhava na biblioteca da escola, e era muito colega minha. Ivone, vamos lá comigo? Aí tá, vamos. Aí ela fez a consulta dela, e a gente estava saindo. Não, Ivone, aproveita e faz a tua aí. Eu digo, não acredito nisso, não. Não, ela é boa, ela fala tudo. Então tá, eu fui. Aí ela disse tudo para mim assim. Ela disse, e eu ia conhecer uma pessoa, logo eu ia conhecer uma pessoa e ia ter um filho que ia me trazer muita alegria, muita alegria. E daqui a pouco ela começou a chorar, em prantos, e saiu correndo lá para dentro e não voltou mais. Ela viu tudo que eu ia passar. E só sei que daí eu tive esse menino, e ele tem sido muito fiel, muito amigo meu, muito querido, muito mesmo. Quantos anos ele tem, Ivone? Agora ele vai fazer 39, agora domingo agora. E eu criei ele sozinha, porque quando eu fugi dele. E para eu fugir dele, eu trabalhava, a menina já estava com 14 anos, 13, 14 anos, e ele estava com 3 anos. É 11 anos de diferença de um para outro. E eu não podia perder o emprego, porque como é que ia sustentar? E eu precisava fugir dele, porque fugir para dentro de Brasília, ele me achava. Eu tinha que ir embora para mais longe, como que eu ia embora? E o trabalho meu. Aí eu fui para pedir demissão. As colegas viram que eu estava transtornada, estava desorientada já, porque eu vivia com a cara machucada. Aí elas, não faz isso não, entra com pedido de licença sem vencimento. Eu entrei com pedido e nunca saí essa licença de sem vencimento. Aí eu conversei com um colega, professor, médico de biologia lá da escola que eu trabalhava, muito amigo nosso,
muito querido. E aí eu disse para ele que eu precisava de ajuda. Se pode me ajudar? Me dá um atestado para eu poder ir embora. Mas você é doida? Eu disse, não. Eu contei a história para ele, disse, então tá, eu vou te dar um atestado de problema renal. E me disse todos os sintomas, me deu o receituário, porque eu ia passar pela perícia. Aí eu passei pela perícia e tudo, fugi dele, embarquei no ônibus, minha mãe veio, ajudou, que minha mãe ligou e eu estava chorando, minha mãe viu que eu não estava bem, ela veio para me ajudar. E passamos a conversar só em alemão dentro de casa. Ele percebeu, voltou, abriu a porta, disse, não adianta falar alemão porque eu entendo. Aí a mãe disse, tá bem. Aí, mas falando alemão porque estava combinando de procurar um caminhão de mudança que não tivesse nenhum cartaz, nenhuma placa, porque o porteiro do prédio contava tudo para ele, não tinha celular, mas ligava para o trabalho dele e dizia as notícias, onde é que eu andava. E aí, como não tinha nada como identificar, e a gente tinha uma chácara em Alexânia, larguei tudo, e eu fiquei sem dinheiro, ele fazia empréstimo no meu nome, usava meu cheque, eu estava no Banco Central, sem dinheiro, e eu estava com advertência no trabalho para ser despedida, porque eu estava desorientada, ia para a chácara lá em Alexânia, e eu tinha que entrar 7h30 no trabalho, ele saía da Alexânia às 7 horas da manhã, eu chegava às 8h30, os alunos tudo na fila, e a diretora de braços cruzados na frente da turma, esperando com eles, e eu, porque eu chegava atrasada. Então, me deu advertência, eu já ia ser despedida já. Aí esse professor me deu um atestado, então, e eu fui para Florianópolis, e me refugiei na casa que meus pais, pai aposentou e voltou, que ele disse que não queria aposentar em Brasília. Aí fiquei na casa deles, até eu poder me ajeitar, pensando em poder me ajeitar, que só 15 dias, né? Terminou o atestado, voltei para Brasília, pedi outro atestado para ele. E o menino me abraçava e dizia chorando, mãe, papai bate, papai briga. Desse jeito, eu levei no psicólogo o menino. A menina tinha pavor, porque ela assistia as coisas todas. Tem muita coisa que aconteceu. No livro eu conto tudo isso. Ele me deu mais 15 dias. Voltei, terminou os 15 dias, voltei para ele de novo. E eu viajando de ônibus para cá, para lá, né? Para Florianópolis, Brasília, 1.700 quilômetros. Aí ele disse, olha, Ivone, eu não posso te ajudar mais. Já acabou, 2 atestados, problema renal, não posso te ajudar. Aí ele pensou, Ivone, você já fez laqueadura? Não, vou fazer agora. Do jeito que eu estava, sem tomar banho, estava assim, que eu tinha chegado de viagem, fui lá, me levou para a clínica, que ele tinha associado com o amigo dele, e a namorada dele foi ser assistente de cirurgia, não tinha esterilizado, passando a porta aberta, vendo a roupa suja passar ali, ele partiu minha barriga, e disse que fez a laqueadura, mas partiu para poder me dar um atestado de 40 dias. E eu embarquei no ônibus e fui para Florianópolis com a barriga aberta, desse jeito. Cheguei lá, a barriga inchada, enorme. Inflamou tudo, deu peritonite. Ninguém lá queria me atender. O pus vazava assim pela roupa. E eu não falei nem para minha mãe isso. Aí eu fui no hospital, eles disseram assim, vai no hospital universitário. Fui no hospital público, eles que não queriam fazer nada. Vai na universidade, que lá eles vão lavar a tua barriga com iodo, para você poder ir para a cidade onde te operaram, para ele cuidar de você. Aí eles lavaram com iodo, botaram um curativo, voltei para Brasília. E só sei que daí, quando eu voltei, ainda com o atestado, e voltei de novo, depois do curativo, que ele me deu o antibiótico, me deu tudo isso, eu voltei para Florianópolis. Aí esse primeiro marido me apresentou uma senhora que trabalhava na Secretaria de Educação, e aí eu fiquei sabendo que podia fazer permuta entre os estados, porque existia esposa de militares, pessoal da Embrapa, e tinha uma lá, que é o marido da Embrapa, e ela estava trabalhando em Brasília, mas ela ia perder o emprego do Estado.
se não arrumasse alguém para fazer permuta com ela, que tinha que ter a mesma graduação de nível de estudo. Aí eu dei entrada no requerimento, falei com ela, aí ela passou a usar a vaga minha em Brasília e eu passei a usar a vaga dela no estado lá. Mas eu recebi o salário de Brasília e ela recebia o dela em Brasília, mas legalizado. E assim eu permaneci lá por 2 anos em Florianópolis, escondida. Aí quando o governo assumiu um novo governo, aí eu recebi a carta dizendo que as pessoas que estavam fora, se não voltassem, iam ser despedidas, iam ser desligadas. Vou ter que voltar para Brasília, voltei. E fiquei escondida aqui, morrendo de medo. Aconteceu de encontrar ele, estacionei o carro, quando olhei por ironia, ele chega e estaciona 2 carros adiante ali. Aí a menina e ele se esconderam, deitaram debaixo do banco, e nós ficamos escondidos até que ele saísse. E assim eu vivi até o menino ter 18 anos. O menino foi conhecer ele quando eu estava com 18 anos. Criei ele sozinha. Eu queria ir embora para os Estados Unidos, mas eu não consegui na vara de família, porque eu não queria pedir autorização dele, porque o menino é registrado. Aí eu fui na vara de família, eles faziam rir de mim. E às vezes que eu pedia socorro à polícia, porque acontecia o que acontecia, eles riam de mim e diziam, os policiais na delegacia, quer que foi um policial? Aí eu aposentei. Aí quando foi em 2005, eu comecei a me sentir muito fraca, cansada, e cheia de febre, gânglios por aqui. Aí eu saí, eu estou com anemia. Eu fui no posto de saúde, pedi para a filha que trabalhava no posto, arruma um médico aqui para eu fazer um exame de sangue para ver se é anemia. Aí ela arrumou e fiz o exame de sangue. Nem fui buscar o resultado, estava tão desanimada, nem fui. Aí, quando passa um tempo, ela me liga, quero falar contigo urgente. É que eles estavam procurando quem era Ivone Maria. Aí ela escutou eles perguntando, ela disse, é minha mãe. Pois é, ela tem que vir aqui urgente aqui no hospital. Aí eles me encaminharam, deram encaminhamento para o hospital de base, hospital público, para hematologia. E aí o médico olhou meus exames e olhou e disse assim, você está com leucemia. Depois de tudo isso, ainda uma leucemia? Mas eu não fiquei triste, não. Passaram o medicamento provisório até que fosse liberada a químio, para tomar químio. Aí quando liberaram a químio, em vez de ficar lamentando, aí eu fui numa agência de intercâmbio de estudante e fiz um roteiro, fazer uma viagem pela Europa. Peguei uma mochila, era inverno, peguei uma mochila, coloquei meia dúzia de roupa dentro, assim, e umas agasalhos na mochila. E era inverno, com neve. E fui visitar. Eu fui primeiro em Portugal eu fui para Paris eu fui para Roma, Veneza, aí eu fui para a Alemanha e voltei, fiquei 22 dias assim. Ai, a cabeça minha voltou outra, não vou ficar lamentando, chorando, não. E tomando químio. A químio era horrorosa. Os efeitos colaterais da químio me deu umas reações. Eu não conseguia mais respirar, não conseguia mais andar. A carne minha, eu tinha que fazer drenagem linfática, porque o corpo meu estava igual aquele plástico bolha. Quando ela fazia a massagem minha, ela ficava estourando as bolinhas. Aí foi onde daí eu procurei o Dr. Vignoles para fazer a desintoxicação da químio. E achando que ia resolver o problema da leucemia. E fiz a desintoxicação, passei mais uns 2 anos ótima, maravilhosa. Quando daqui a pouco começa de novo tudo. Volta de novo, toda parte da leucemia volta, todo aquele sintoma. Aí eu disse, não vou mais no hospital público, eu vou para a consulta particular, procurar um outro médico famoso aqui, eu paguei a consulta cara e fui atrás desse médico. Cheguei lá, fez o exame, ele olha para mim, não adianta, você vai ter que ir, minha filha, você vai ter que ir para o hospital público, porque é muito caro esse medicamento, você não vai dar conta de comprar. Um vidro da química custava R$17 mil para um mês.
Como é que eu ia comprar isso? Aí voltei para o hospital de base e ele me passou um outro tipo de químio. Mas não durou muito tempo. Tomei, eu acho que um ano. Não chegou um ano. E o sangue virou água. Que eu tive que fazer transfusão de plaquetas, tomar sangue. Então eu não podia sair na rua porque tinha sujeito a hemorragia. E não tinha mais imunidade nenhuma. Aí eu disse, não vou mais tomar isso. E eu fui no médico mostrar para ele que eu estava com a pele, parecia uma couro de jacaré. Aí eles, não, a pele está macia. E passou a mão no meu braço, está macio, quase que bato nele. Poxa, porque não é teu couro que está desse jeito, né? Parei de tomar, fiquei sabendo de um médico argentino, que ele dava uma medicação, mas ele me enviava pelo correio. Aí por telefone fiz a consulta com ele, e enviei os exames para ele, e ele me mandou um pote assim grande, cheio de comprimidos, umas cápsulas grandes, e mais umas outras que eram as caixinhas, e também injeções, que eu tinha que tomar todo dia uma injeção nas costas, que eu tinha que tomar essa injeção. Mas ninguém queria aplicar porque eu não tinha a receita, no posto eu não aplicava. Aí, então, se eu aplicar, eu mesmo vou aplicar, comecei nas costas, eu não dou conta, eu mesmo aplicava na minha perna. Eu comecei a procurar a parte espiritual minha, né? E eu fiquei sabendo de Diksha Giver, já viu falar de Diksha Giver? Não. É o Despertar da Consciência. Aí é um grupo da Índia. Eu queria ir para a Índia para fazer tratamento lá, mas para ir também fazer esse estudo. E o pré-requisito tinha que fazer a iniciação de Diksha Giver. Aí eu fiz a iniciação, eu tenho certificado de Diksha Giver, e fiz a inscrição e fui para a Índia. E então, nesse ashram, que é um lugar de retiro, Ama Bhagavan é o líder espiritual desse ashram, e ele é um avatar. Então, é ele e a esposa dele, e eles trabalham só o despertar da consciência, eles passam energia pelas mãos. Aconteceram coisas incríveis, eu fui para lá, o alojamento é grande, e tinha o lugar do estudo, que era um salão grande, cada um tinha que ter seu tapetinho e sentava no chão, cada grupo tinha seu tradutor. Então, 9 horas da manhã era o estudo até as 14 horas. 16 horas voltava até as 22h30, sentado. Toda a filosofia hindu, sobre todos os tipos de yoga, sobre todos os tipos de energia, e a gente tinha as vivências. Tinha o dia do Dasharam com Bhagavan, que ele vinha dar o Dasharam para a gente. E tinha o alojamento que a gente ficava, e o templo ficava longe, em outro lugar. E o templo era um templo todo de mármore branco, onde cabiam 8.000 pessoas nesse templo, que era para acordar o divino. Às 4 horas da manhã ia acordar o divino. Tinha que estar 4 horas no templo, então saía de lá às 3 horas da manhã, no ônibus, para ir para o templo meditar. E nesse templo, a gente teve muitas experiências, muitas vivências. Teve dias de a gente ir lá que era para a gente voltar ao útero materno e deitar no chão, mas tudo longe um do outro, e tudo escuro, e só tambor. E a gente ficar ali deitado, só ouvindo e prestando atenção naquilo. De repente, o corpo começou a reagir. E me enrolei na posição materna, no útero, e depois eu fui abrindo, me abri, e como é que tanto barulho, todo barulho que está dentro da gente saía, os sons, gritos e tudo, mas tanta coisa, que é os bichos que está dentro da gente, né? E quando a gente ia ter a visão de outras vidas, e eu me vi vestida de freira, por isso que eu queria vida religiosa. Eu vestida num hábito azul claro, manto de Maria, né? Eu me vi na outra vida. O ano você não lembra, não, não sabe, não? Da minha outra vida, não. Não lembra, não. Não devia ser muito longe, não. Porque não era roupa muito antiga, não. E por isso eu, desde pequena, eu queria seguir a vida religiosa. E teve outras pessoas
que olhavam para mim, na minha vida, e perguntavam, você já foi freira? Elas perguntavam, por causa da minha postura. Mas tem todo jeito de ser uma freira, eles diziam para mim. Depois, quando a gente passou por várias vivências, várias experiências, então a gente entrou na vibração de alguns personagens históricos. E quando fomos entrar na vibração de Cristo, a gente não suporta. Não suporta. É uma coisa de louco. A gente vai morrer, não aguenta. Eu estava tomando essas injeções lá nesse ashram. E teve um festival, o nome de uma deidade lá. Então, eu também esqueci o nome, aquele colar de flores que os hindus põem assim no pescoço, que eles montam de flores vivas, tudo encaixadinho, lindo, lindo, bem largo assim. Então, as pessoas que sentirem no coração, compram e levam e colocam aos pés do Bhagavan, e ele dá o Dashram em todas elas aqui. Então, ele passa energia, energiza todas elas. Aí as pessoas, aí elas pegam aquilo e vêm andando. Algumas levam para si, outras no caminho, elas vêm e oferecem para pessoas que eles sentem que devem dar. E eu recebi uma dessas. Uma americana veio e me deu, assim. Aquilo entrou dentro de mim, assim, emocionante. Quando eu fui para o quarto de noite, as colegas endoidaram, né? Porque, olha, você recebeu uma bênção, recebeu uma graça, porque elas viam o que eu estava tomando, porque eu estava passando por tudo aquilo. Elas pegaram, não, Ivone, então vamos te ajudar, vamos pegar aquilo tudo, vamos colocar em volta dos teus remédios aqui, colocar, ajeitar, enfeitar, colocar tudo coberto, meus remédios, aquilo. Aí de manhã eu tinha que tomar injeção. E peguei a ampola e fui pedir para um brasileiro médico que estava no grupo. Aí ele passou a aplicar para mim. Aí quando eu levei essa ampola para ele, ele olha assim, ué, o que está aqui dentro dessa ampola? A pétala, um pedacinho da pétala da flor estava dentro da ampola. Nossa! Da ampola. Aí ele, como médico, ele ficou com receio de me aplicar aquela que estava a pétala, disse, vai que está estragada, eu vou aplicar em você. Não, vamos descartar essa, vai buscar outra. Devia ter tomado essa, né? E quando a gente teve os dias que a gente ia na quinta-feira ter o Dashram com ele, que era no salão onde o Bhagavan ficava, e ele sentado na parte mais alta para poder ver as pessoas, e eu senti que eu estava recebendo. Eu passei muito tempo bem, depois quando eu voltei para Brasília, e no avião, de volta, tinha um canal com músicas indianas. A coluna minha, eu fiquei em vibração intensa, que eu já estava e ainda ouvindo música. Foi uma experiência muito grande, muito linda. Aí passou um ano, e eu comprei outra passagem, que eu queria voltar, porque eu não tinha tomado aquela injeção, disse, eu vou completar, e eu vou voltar lá. E eu queria fazer um retiro mais profundo, porque eu já tinha daí a noção de tudo que eu tinha visto, e eu queria entrar e fazer os outros, que é entrar no escuro e ficar lá. Comprei a passagem. Mas não ia ter, naquele ano não ia ter o retiro. Aí depois, quando foi ter o retiro, que ia ser no final do ano, a doença minha voltou toda. E eu estava de novo, e o médico disse que eu não podia viajar, que eu ia ter trombose, porque o sangue estava grosso. Então eu comecei a fazer tratamento no centro espírita kardecista, e não tomei mais químio. Fui no Valentino do Gama, aqui em Brasília, que eu fiz várias cirurgias espirituais com ele, e é um hospital espiritual. E eu ia nas quartas-feiras e sábado, 6 horas da manhã eu estava lá, para 7 horas abrir um salão para eu tomar radioterapia espiritual. A gente sentava nas cadeiras, todo mundo com câncer sentado naquela sala cheia. Quem é vidente que dizia o tanto de aparelho que estava ligado nas pessoas. Quem é vidente que dizia para a gente, vocês não imaginam quanta coisa que está ligada em vocês aqui. E aí eu fiquei boa por muito tempo. Passou um tempo, eu fiquei assim, me sentindo bem, mas não tinha mais do Bhagavan. Falei com a moça, falou comigo, que ela era de São Paulo, dessa agência de turismo que vendeu para nós, para ir para a Índia.
Ela perguntou, você já foi para a Ama do Abraço? E se quer ir? Eu disse, quero. É para o sul da Índia também, que o outro do Bhagavan é perto de Chennai. E essa uma é perto de Trivandrum, é Kerala, junto a Kerala, na Índia, no sul da Índia. Aí é uma ilha, Ama do Abraço, é uma santa viva, e ela é humanitária, ela faz muito trabalho humanitário, pelo mundo todo. E a casa dela, são 3 prédios de 12 andares, todos pintados de cor-de-rosa, com tonalidade de rosa mais forte, rosa mais escuro, e várias casinhas que pessoas que moram lá, se a pessoa quiser morar lá, na época pagava $25.000 e comprava uma casinha daquela. Enquanto eu estivesse morando lá, ficava lá, podia sair, voltar e ser dono da casinha. Mas o dia que morresse, ou o dia que desistisse, ficar, voltava para ela. E paguei, na época, $132 para ficar o mês todo com hospedagem e comida. Só que a gente tinha que fazer serviço voluntário. E eu podia escolher ou cuidar do elefante, ou cuidar das vacas, ou limpar o templo, ou varrer o pátio, ou trabalhar na reciclagem do lixo, ou cortar grama, ou trabalhar na cozinha, ou trabalhar na lanchonete. Aí eu falei, onde que eu vou dormir? Aí eu olhei, tinha um armário, e entre o armário tinha um colchonetezinho fininho assim. Eu disse, essa é minha cama. Puxei e fui dar uma descansadinha. Passou um tempo, entram 2 francesas lá. Eu não falo francês, nem inglês, eu não sabia nada. Mas a gente conseguia conversar. Interessante, né? Como é que é com essas coisas? Mas, Aí, mas como é que vocês conversavam? Como era que não acontecia? sei, a gente se entendia. Elas falavam em francês, eu falava em português e a gente se entendia. A língua do coração, né? Era a língua do coração. E fiquei lá nesse ashram. E era a ama do abraço. E experiências, a gente vê, passa a entender o que é o hinduísmo. Eu ia no templo, participava das meditações de manhã cedo, e era o dia do abraço. Então, muita gente na fila para receber o abraço. Ela passa energia pelo abraço. Eu fui para a fila. E quando chegou a minha vez, aí a gente quase que cai nos braços dela. Mas ela ficou tanto tempo comigo abraçada, e aquilo foi tão gostoso. Quando ela deixou e eu voltei, a colega que estava comigo, Ivone, você foi privilegiada. Olha o tamanho do abraço que você recebeu. O meu foi rapidinho. E você, olha só, que ela fala coisas no ouvido da gente, só que a gente não entende. Ai, que coisa linda. Foi maravilhoso. Eu passei, depois, quando eu voltei, comecei a me sentir outra vez, os exames alterando, e eu fui fazer o tratamento no Gama, depois eu fiz o tratamento também, você viu, lembra do João de Deus? Aquele de Abadiânia, que depois foi preso, eu fiz com ele lá na equipe dele. Ele podia ser tudo, mas a equipe espiritual dele é muito boa, a equipe espiritual dele. E eu fiz tratamento lá um bocado de tempo com ele. Foi quando depois sempre depois a gente se envolve com problemas familiares, né? E depois eram com os pais, com irmã, com ex-marido, e depois vem com genro, vem com filho. Aí acabou que teve problemas com meu filho, envolvimento com uma menina lá, que depois ela teve um filho, ele não quis casar, e aí eles me deixaram quase doida. E aí eu comecei a me sentir ruim de novo, por causa que cada vez que se me incomoda, piora a situação. E é muito triste, porque o genro é uma pessoa muito estranha, e ele não é bom para minha filha, não. E isso entristece a gente, né? Aí o que eu fiz, eu já tinha estado em Portugal, eu fui para Portugal, comprei a passagem e fui para Portugal. Disse, não, eu vou pegar meu visto de residência, e eu entrei na Embaixada de Portugal aqui, tirei o visto de residência,
quando eu tinha ainda essa fase minha dos 17 anos, que foi, parece que eu acho que eu entrei num portal, porque foi acontecendo essas premonições, essas visões, isso tudo. Então, nessa fase aconteceu de eu ter, para mim, foi tão real que parecia que não era sonho. Eles implantaram um chip na minha cabeça. Na época eu não sabia o que que era. Mas eu vi que eles colocaram uma coisinha pequena implantada no meu cérebro. Hoje eu sei que era um chip, né? E outra vez, eles vieram me buscar e eu fui numa nave. E eram seres pequenos. Eles não eram grandes, eles eram pequenos. Eles eram assim, tinham quase com a minha cintura. E eles andavam comigo e me levaram e mostraram um monte de coisas, só que eu não lembro do que eu vi, o que aconteceu. Não disseram nada, não... Falaram, mas quando eu acordei, eu Já não acho que sabia. apagaram, não ficou. Aí teve também nessa fase, nessa época, assim, parece que se abriu um monte de coisa. Eu estava como um sonho. Eu saí, eu lembro, eu usava uma camisola comprida, azul. Eu saí pelo teto e me vi na cama. Eu saí e alguém estava comigo, me conduzindo e conversava muito comigo. E me levou em vários lugares. E uns lugares que me levou, tinha gente desorientada, eles estavam em fila como se fosse esperar ser atendidos, para serem cadastrados, para serem encaminhados. Aí eles falavam, esse grupo está sendo encaminhado para lá, e levava para outro, e aí eu fui para vários desses lugares, e depois eu voltei. Eu em Portugal, agora, eu estava em Portugal, e a luz apagada, quando eu olhei, um ser entrou no meu quarto, e eu vi ele, mas eu não estava dormindo. E ele estava assim, parece que o corpo dele era claro, assim, eu via. E ele me olhou longamente, olhou, virou-se e foi embora, mas não falou comigo. Era como se fosse uma luz? Como que era? Uma Não, resta? parecia um ser mesmo, normal. Tinha aparência humana. Não, era mais ou menos da altura de 1,60 m, 1 m por aí. E cabelo, não era cabelo preto, era um cabelo um pouco como o teu, assim, mas um pouquinho mais claro, mas não era gente jovem. E era até aqui assim, cortado reto, aqui assim, e o rosto também redondo, e me olhou longamente. Aí, quando virei assim, que eu vou olhar mais para vir enxergar ele, que eu virei para querer ver ele mesmo, saiu. E eu queria falar com ele, mas só tem uma partezinha só que ainda está desorganizado. Você está se sentindo bem? Você está bem? Como é que você está? Estou sentindo. Está alterado, está alterado. Está alterado, mas por uma questão da situação, né? Que pelo que você já teve e tudo mais, né? Mas eu penso que depois que você fizer agora esse retiro, esse spa, né, para chegar aos 100%, e às vezes eu penso que a doença pode ser também como se fosse um método também para você entender melhor. É um caminho, como se fosse ajudar eu entrar no trilho. Eu vou te mostrar o meu acordeon. Mostre. Cante aí, toque aí pra gente.
Oi, Ivone, eu estava lembrando aqui, você falou que recebeu esse seu primeiro acordeon nos seus 15 anos, né? Foi. Você falou que você era magrinha, pequenininha, eu imaginei você magrinha, pequenininha com esse acordeon. Um presente lindo, né, do seu pai. O medo é o contrário da fé, né? Então, quando você não tem fé, você está fraco, né? E você é uma pessoa fascinante, maravilhosa, apesar de tudo que você passou. Nossa, imagine como criança ver tudo aquilo, depois, no casamento, passar por coisas horríveis, enfrentar essa situação de saúde que você está enfrentando e você continuar com essa leveza, com esse amor à vida que você continua, que nunca deixou. Eu penso que vai existir lá fora muitas pessoas que vão, sim, se identificar e vão amar a sua história. E não é com mágoa que eu relato. Com a sua experiência, com a sua história de vida, deixe um recado para essas pessoas que vão assistir a sua entrevista, que vão inspirar em você, na sua história. O que você gostaria de dizer para essas pessoas que vão ouvir a sua história? Que aqui no mundo é tudo passageiro, a dor vem grande, são lições para a gente, dói bastante, mas tudo acaba. E a gente não tem que guardar mágoa, se guardar mágoa são grandes feridas que a gente cria. E eu, de experiência própria, eu criei essas feridas, mas agora eu estou tentando sarar elas todas. Então, que enfrentem com coragem, porque a gente nunca está só. Nós temos os nossos anjos, nossos mentores que estão com a gente. E a gente vence. Viajei, saí pelo mundo, já conheci vários países e eu tenho amor dos filhos. Toda a história, cada entrevista que vem aqui no meu canal dessas mulheres lobas, dessas guerreiras, não só mulheres, né, homens também, claro, mas a maioria são mulheres. As histórias são duradouras, atemporais, que mesmo que seja uma pessoa só que vai aprender, que vai se inspirar na sua história, mas já para mim já é uma grande vitória, porque é essa a finalidade do canal, né? Levar ensinamento de superação, de amor, de perdão. Então, Ivone, eu só tenho que lhe agradecer por você ter vindo aqui, dar essa entrevista maravilhosa, ter aceito o meu convite de ter vindo aqui. E é só gratidão que eu tenho para lhe dizer. E gratidão por você ter me ouvido e por você... Foi um prazer. E eu ter essa oportunidade de ter conhecido pessoas tão maravilhosas quanto você. Maravilhosa. Obrigada, Ivone.